Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Alvim e bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma breve apresentação de quem é Thiago Soares de Alvim. Sou cabeleireiro, tenho 32 anos, eu sou formado há mais ou menos, se não me engano, uns 15 anos já nessa área. E como já faz um bom tempo que nós já estamos aqui no canal e eu nunca me apresentei da forma correta, né? Foi uma apresentação rápida no início do canal. Hoje eu vim aqui para falar um pouco mais, aprofundar mais em quem é essa pessoa que está falando contigo. Bom, eu comecei cedo, comecei a mexer nessa área do cabelo mais ou menos com 16, 17 anos. A família da minha esposa, eu sou casado, tenho uma esposa, a parte da família da minha esposa, todos eles são cabeleireiros, né? São formados. Por mais que não esteja exercendo a função, pelo menos eles já fizeram o curso. E comigo não foi diferente. No primeiro curso, quando eu tinha mais ou menos saído, 16 para 17 anos, curso rápido de um ano, né? Onde que eu foquei só o masculino. Depois de ter me formado, né, nesse curso rápido, trabalhei em salões do bairro, onde que eu peguei muita experiência, né? Não satisfeito, né, eu quis também me aprofundar na área feminina, né, onde que é uma área mais ampla, né, precisa ter um foco maior, porque a gente lida com química, né, com as pessoas em geral, né, com estilo, saúde, cabelo é isso, né, engloba tudo isso. Então eu quis me aprofundar. Depois me formei numa escola japonesa, que é o Sorro, aqui em São Paulo. Eu demorei mais ou menos uns 4 anos para me formar. Tá? Onde eu trabalhei, eu me formei nessa escola, Sorro, durante 4 anos, trabalhei e dei aula menos um ano, tá? Formei vários alunos dessa escola. Tive a oportunidade de trabalhar, né, de ser instrutor sênior, Instituto L'Oréal, profissional aqui no Instituto, aqui em São Paulo também. Formei vários alunos, ter trabalhado nessas empresas, tanto do Sorro, tanto da L'Oréal, que são empresas grandes aqui, consideradas muito grandes aqui em São Paulo. Elas ofereciam vários cursos, né? Então eu tive formação em todos os produtos da L'Oréal e produtos de todas as marcas que você possa imaginar, né? Técnicas também, corte, né, aperfeiçoamento. Essa foi uma das grandes vantagens de trabalhar nessas grandes empresas, onde eu, de uma certa forma, eu economizei, porque é um investimento para a empresa, investir no funcionário para trazer novas técnicas e assim, né, trazer qualidade do serviço. Então foi muito bom. Né? Eu desmembrei, depois de ter saído do Instituto L'Oréal, eu fui trabalhar em salões, né? Salões, hoje eu trabalho em Pinheiros, já faz mais ou menos uns 9 anos que eu estou trabalhando lá. E por que eu saí dessas empresas grandes? Porque, querendo ou não, eu queria conhecer os novos mercados, né? Novas técnicas, né? Sair desse estilo padronizado, né? Onde que é maravilhoso. Só que o mercado da área do cabelo ela é muito ampla, então tem vários produtos novos a cada dia, técnicas novas, né? Então eu saí para pegar nova experiência, poder andar até com as minhas próprias pernas, vamos dizer assim, dessa forma. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Aprendi técnicas diferentes, né? Uma coisa, para quem
quem vai entrar nessa área tem que saber, é que essa área do cabelo você tem que sempre estar se renovando cada dia. Tá? Por quê? Porque os produtos toda hora, a todo momento eles estão se atualizando, o mercado ele sempre está se renovando. Então, tanto para produto, tanto para técnica, tanto para instrumentos de trabalho, né? Então, a cada ano que passa, essas coisas vão acelerando e a gente tem que andar também conforme a maré, vamos dizer dessa forma, né? Para trazer qualidade, trazer inovação, trazer novidades para os clientes, né? Porque senão a gente fica para trás. Então, esse foi um dos motivos ao qual eu quis me jogar. E hoje, né, como vocês estão me vendo hoje aqui nessa telinha, estou entrando, né, nesse novo universo, né, que é poder compartilhar e dividir conhecimento com vocês, poder dar dica, poder ensinar alguma coisa, né, tirar dúvidas. Essa é a intenção do canal, né, poder dar esse compartilhamento. O vídeo de hoje é isso mesmo, é só uma apresentação rápida para saber quem é essa pessoa aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, comente alguma coisa se você quiser, tiver alguma dúvida. E o vídeo de hoje é isso. Valeu!